tarde, gente. Eu sou a Aline Veiga. Muito prazer em conhecer vocês. Eu cheguei no GPS tem mais ou menos uns 15 dias. Eu rodei o mapa aqui do núcleo emocional interno essa semana e eu descobri que eu preciso fazer um alinhamento com a minha mãe. A minha mãe, eu vi minha mãe sofrendo muito por causa da separação dela com meu pai. E eu sempre fui muito apaixonada pela minha mãe. Quando alguém falava que eu parecia minha mãe, eu ficava toda feliz que eu parecia minha mãe. Eu sempre quis parecer minha mãe. Só que isso acho que está me custando muito caro, porque a minha mãe tinha muitos problemas emocional não resolvidos de relacionamento, não teve sorte com o marido, já vim de uma família que minha avó não teve sorte, que minha mãe não teve sorte, automaticamente eu casei e também não tive sorte, não deu certo. E aí, fazendo esse mapa, eu percebi que eu tenho essa coisa que eu preciso alinhar com a minha mãe. Eu acho que em algum momento da minha vida eu declarei que eu queria ser igual a minha mãe. E eu percebi que, embora eu nunca tenha fumado, até os problemas de saúde que minha mãe tinha pulmonar relacionado, infelizmente eu também tenho. Mas o bom é que nós estamos num grupo forte e hoje a gente sabe que a gente pode mudar isso, não é verdade? Eu tenho algumas áreas que eu preciso destravar, minha área financeira, eu sou formada em arquitetura e pós-graduada em mobilidade urbana. E sou designer gráfico desde que vim para São Paulo. Aliás, quando eu vim para São Paulo, meu primeiro emprego foi com a Hebe Camargo. Trabalhei na grife dela um tempo como vendedora. Depois a grife fechou e eu fui trabalhar por conta. E nessa que eu fui para trabalhar por conta, eu entrei no mundo gráfico e aí então me tornei gráfica, produtora gráfica e designer gráfico. A minha vida inteira eu me mantive com designer gráfico. Em 2010, depois que eu me separei do meu ex-marido, eu fui fazer faculdade. Em 2010 eu me formei como arquiteta, 2012 já estava pós-graduada. E de lá para cá é isso que eu venho. Uma hora eu faço projeto de arquitetura, outra área atendo o pessoal de gráfica, porque eu trabalhei muitos anos com gráfica. Então, assim, eu tenho alguns clientes que se mantêm fiel até hoje. Mas eu estou numa nova jornada na minha vida e eu acho que entrar no GPS nesse momento foi fundamental. Porque pela primeira vez na minha vida eu estou trabalhando numa coisa que eu sempre quis, a minha vontade era ter uns personagens, criar personagens, e eu nunca tive tempo para fazer isso acontecer na minha vida. E depois da pandemia, em 2018, na verdade, eu já tinha começado, final de 2017, eu já tinha começado feito uns esboços. 2018 fiz algumas páginas, os primeiros croquis. E na pandemia foi que eu não tinha o que fazer, eu estava confinada no meu apartamento, fiquei 2 anos por conta dessa questão respiratória, fiquei 2 anos sem receber ninguém em casa e literalmente sem sair. E nesse momento eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para me ocupar. E aí eu comecei a fazer um livro. Esse meu livro, ele é muito especial para mim porque eu amo desenho. Só que eu nunca soube desenhar, eu não sei desenhar uma bolinha. Claro que se você vai no computador, na arquitetura é diferente, você vai fazer o projeto, é diferente. Mas desenhar à mão livre eu nunca consegui. E aí eu comecei a fazer os primeiros esboços do meu livro, onde eu me autofotografava e vetorizava em cima para poder criar as páginas. E aí assim, eu já estou na página 280, já escrevi fim, comecei em 2018, nós estamos em 2024. Olha quanto tempo que eu estou fazendo esse livro. Aí, esses dias eu escrevi fim. E no dia que eu escrevi fim, eu entrei pro GPS. Não finalizei o meu livro. Escrevi fim, fiz a última página, agora voltei, estou fazendo a revisão de algumas coisas
E eu espero que até setembro eu consiga já publicar o meu livro. Esse desenho que vocês estão vendo aqui atrás, vou mostrar para vocês. Ele é uma das páginas do meu livro. Tá com reflexo da luz, né? Mas ele é uma das páginas do meu livro. Eu fiz essa página, esse quadro como um lembrete, que eu tinha esse sonho e eu tinha que realizar. Então, toda hora que eu entrava na minha casa, essa página desse livro estava aqui. E isso me incentivou muito a fazer o meu livro. Essa é uma cena corriqueira do que acontecia diariamente lá no nosso cotidiano. Eu fiz esse livro, até então eu não entendia nada do que a gente está tendo agora pelo GPS, todas as informações que a gente estava tendo. Quando eu comecei a fazer esse livro, eu queria fazer um livro para homenagear a minha mãe e a minha avó, só que ao mesmo tempo eu sempre tive uma preocupação muito grande com o comportamento dos adultos perto das crianças, a influência que os adultos têm com as crianças. E sempre fiquei muito indignada de ver quando um casal se separa, a briga que eles têm e eles ficam envolvendo as crianças. Nessa situação eu sempre fui muito revoltada. Graças a Deus eu não tive essa experiência, porque quando minha mãe se separou do meu pai eu tinha 1 ano e a minha mãe simplesmente foi embora, levou todos os filhos e deixou meu pai com a vida dele, então não tive essa questão de conflito familiar. Mas eu acompanhei muitas pessoas que tinham esse conflito familiar. E quando eu me separei do meu marido, do meu ex-marido, em momento algum eu falava mal dele perto da minha filha. Todas as questões que eu tinha para resolver com ele, que eu conversava, compartilhava com a minha família, com os meus amigos, eu compartilhava longe da minha filha. E sempre que minha filha questionava a falta dele, falava, eu quero meu pai não me ama, eu falava, não, seu pai não tem mais um relacionamento comigo. É uma situação entre eu e ele. Você não tem nada a ver, o seu pai te ama, ele vai ser seu pai o resto da vida. Nunca pensei isso. Então eu sempre deixei bem claro para minha filha que ela não deveria achar que ela não tinha o amor e o carinho do pai. Porque eu fui criada sem a presença do meu pai. E mesmo que eu estava separada, eu não queria que a minha filha passasse por isso. Eu queria que ela tivesse contato com o pai, eu queria que a gente tivesse uma amizade saudável por conta dela. E nesse livro eu falo muito sobre isso. Só que eu abordo esse tema de uma maneira muito leve e com o olhar de uma criança. Todas as dificuldades que os adultos da minha época, minha mãe, minha avó passaram, como que uma criança vê? Porque a criança vê a coisa diferente. Tem cenas de que a gente tinha que lavar louça num rio, porque não tinha água canalizada onde a gente morava. Para um adulto, olhando hoje, é terrível, gente. Você tem que colocar uma bacia na cabeça e ir para um rio lavar louça. Que vida difícil. Mas para a criança não é. A criança bota a bacia e vai embora. A criança nada no rio, a louça vai embora, a criança não está nem aí para a louça que a correnteza levou. Ela quer brincar, ela mergulha, ela fala que ela é sereia, ela brinca com peixe. E é sobre isso que eu falo no meu livro. Então essa é uma página desse momento. Aqui representa a minha avó, a minha tia caçula, a gente numa plantação de cana, o meu tio, que é a única referência masculina que eu tenho, como marido e provedor. Que até então, para mim, eu não sabia nada de provedor, agora eu sei. Porque ele era casado com essa minha tia e ele tinha 5 filhos. E eles, graças a Deus, eles viviam bem, tudo, era todo mundo humilde, mas sempre na abundância, sempre um homem protetor, sempre provedor. E essa representa a minha mãe, aqui minha irmã primogênita, aqui é a minha personagem, que sou eu, representa a minha memória, na verdade. Se vocês repararem, todos os desenhos eles têm cor, mas a minha personagem ela não tem cor, porque ela pode ser qualquer uma pessoa, pode ser qualquer um pode ter a memória de infância, qualquer um pode ter uma vida de Lenita,
é o olhar de uma criança que representa. E aí, daqui no fundo, eu coloquei uma ilustração de um país de primeiro mundo, da riqueza, da prosperidade, daquilo que a gente quer alcançar. Todos nós aqui queremos alcançar isso, não é verdade? Ter uma vida boa, ter uma estabilidade financeira? Sim, mas e as nossas raízes? Ninguém consegue nada sozinho. Em algum momento da nossa vida nós tivemos ajuda e apoio. Na verdade, agora a gente já sabe que é apoio, né? Não é ajuda, é apoio. Então é isso, é uma homenagem para as minhas raízes, para o sacrifício da minha mãe e da minha avó, como mulheres desamparadas mesmo pela figura masculina e toda a situação que nós passamos. Eu sei que agora, depois do GPS, se eu for lançar um segundo livro, já vai ser totalmente diferente desse primeiro, porque com certeza eu tenho bastante mágoa e bastante questões a resolver com essa situação de divórcio do meu avô, depois da minha avó, depois o meu próprio divórcio, a minha filha se casou, se divorciou, então já são 4 gerações que estão passando com essa situação com a figura masculina. Não encontramos esse homem provedor. Até outro dia o Elton comentou lá que ele estava fazendo uma palestra e eu falei, e ele falou, a Lene está falando que não conhece esse homem provedor. Aonde está esse homem que eu não conheço? Foi essa a pergunta que eu fiz. E realmente eu não conheço, gente. Eu espero daqui para frente conhecer e fazer as marras, né? Desamarrar tudo que tiver que desamarrar e ter uma vida memorável, que é para isso que nós entramos no GPS e é para isso que nós estamos aqui. Então eu quis compartilhar minha história com vocês. Eu tenho uma página no meu canal, eu tenho uma página no YouTube que eu estou montando agora, onde as pessoas vão viajar e elas gravam um vídeo de 1 minuto, mostrando o lugar bonito que elas estão, para poder compartilhar com as pessoas. E se vocês quiserem também, vocês podem fazer isso, gravar um vídeo de 1 minuto, se apresentando, falando do trabalho de vocês, mostrando alguma paisagem bonita ou até mesmo algum trabalho que vocês fazem com o Insta embaixo, me mandar, que eu vou colocar lá, porque o objetivo é um apoiar o outro, ok? Beijo no coração de vocês, um prazer conhecer e até o próximo.